com um pouquinho com a Carla. Carla Ramos, você está preparando aí um curso, não é? Você está participando disso. Em que consiste esse curso, hein, Carla? O curso, ele consiste na busca da essência feminina, Hum. que foi algo que foi pedido, que eu verifiquei muito na questão do atendimento individual, a necessidade que se tem da mulher se conhecer para ela saber quem que ela está buscando no relacionamento. Porque muitas vezes a gente coloca todas as nossas expectativas no outro, né? Ele passa a ser 100% responsável pela nossa busca e, na verdade, tem que ser algo assim, 50%. Você tem que contribuir também com a tua parcela. A Carla, que é a nossa psicóloga que está aqui, então também vai entrar nesse assunto e vai passar para você também a opinião, né? Qual é o nome dela? A Sônia. Sônia, algo interessante de se falar é que a libido não é localizada no órgão apenas, tá? A libido é a nossa energia vital, é a forma que a gente tem de transformar os nossos motivos em ação, a nossa motivação interna. Então, dessa forma, o fato de retirar algum órgão não afeta a libido de uma forma psicológica, porque você possui libido a partir do momento que você está vivo. É só você buscar quais são os teus interesses, né? E o que é, até se você visualizar o que foi que mudou para você antes da operação, como você era e como agora você está se portando. Porque muitas coisas disso é a própria questão social que nos põe bloqueios nesse sentido de que, não tendo os órgãos, né, na questão orgânica, afetaria o desempenho sexual, né? Isso é muito mais a questão da cultura, né? Também, aproveitando esse espaço que vocês estavam comentando do câncer de próstata, é interessante também a mulher fazer a prevenção na mamografia, né? No sentido de que também é um movimento de prevenção em que muitas mulheres vão deixando, né? Carla, a mamografia, Sim. a partir de quantos anos mais ou menos deveria ser uma obrigação? Eu já ponho quase 50, como obrigação esses exames preventivos. A mamografia, ela deveria ser a partir de 40 anos. Quando começa a ter essa movimentação hormonal, né, Carla, talvez? Eu tô com duas Carlas aqui. A parte da mamografia, você acha que essa parte da mama, da necessidade da mamografia, tem a ver com a parte hormonal? Não necessariamente. Agora, depende se existe outros casos na família. Às vezes é necessário começar uma investigação mais cedo do que... Geralmente é por volta dos 30, a partir dos 35 ou 40. Mas se existe caso na família, a partir dos 35, realmente é bom já começar a investigar isso com mais cuidado. Olá, Carla. O que é a psicologia analítica? Bem, a psicologia, ela é formada com 12 linhas distintas de psicologia. Uma delas é a psicologia analítica, né? A psicologia analítica seria como fosse uma forma de conhecer o comportamento do ser humano, como a pessoa age. E as outras psicologias, elas fariam parte de um quebra-cabeça, que a gente juntando a visão de todas as psicologias, a gente teria a ideia do ser humano global. Mas a psicologia analítica, como você me pergunta, ela é uma psicologia voltada à questão da psicologia profunda, à questão dos sonhos, dos simbolismos, de como a pessoa atua e faz parte desse mundo no sentido pessoal, coletivo e universal. Então, ela sempre tem esse movimento de, tudo bem, eu devo me conhecer, mas espera aí, como que eu me conheço com o outro? Como que eu me relaciono com esse outro? Né? Porque, várias vezes, a psicologia ela é tida muito como hermética, muito eu, uma coisa egocêntrica, e não se vê a questão da inter-relação com o outro. E a proposta da psicologia analítica como eu faço parte desse grande todo e qual a minha contribuição para esse grande todo. Você tem algum trabalho em vista dentro da sua área? Sim, inclusive eu venho observando em trabalhos clínicos uma busca muito grande da questão do feminino, de mulheres buscando muito se entender, se autoconhecer e com isso auxiliar para o benefício da vida dela e para o benefício das pessoas ao redor dela.
Então eu proponho um trabalho que se chama A Roda das Deusas em Busca da Essência Feminina. Então, o que seria isso? Se a gente considerar que a mulher ela vem tendo um papel importante no decorrer da história da humanidade, e pontos cruciais na história da humanidade fizeram ela desenvolver um certo comportamento, uma certa atitude frente à questão social. Então, a Roda das Deusas é você entrar em contato com você e ver qual é a deusa que você energiza, qual é a deusa que você cultua, no sentido de que antigamente a mulher era tida como deusa, até pela questão da fertilidade ou até pela questão de manter a vida. E com o decorrer dessa sociedade patriarcal, a mulher ela passou a ter um papel muito mais secundário, e com isso ela começou a reprimir muitas questões dela e utilizar papéis muito aceitos socialmente, né? Mãe, filha, irmã, e o lado que a sociedade não permite ficou uma coisa meio reprimida, né? E esse reprimido ele não deixa de existir, ele continua existindo de uma certa forma, e se ele não sai pelo verbal, a psicologia que propõe esse verbal, ele sai através do corporal, né? A quantidade de doenças que a gente vê atingindo as mulheres atualmente, a grande questão da depressão, né, nessa virada de milênio. Como é a Roda das Deusas? Eu pensei muito na questão de uma roleta, né? A gente tem vários aspectos, é como se fosse várias fatias de uma pizza, e a gente vai ver aonde a gente põe mais recheio na pizza, aonde a gente dedica mais atenção para aquela parte ou para aquela outra parte. Então a Roda das Deusas seria se a gente pensasse aquela grande roleta, né, que a pessoa roda, e de repente esse aspecto está mais forte nesse momento da minha vida. Então vamos trabalhar esse aspecto, né, ver o que eu estou desenvolvendo, o que eu posso vir a contribuir, né, em relação a isso. E ao mesmo tempo que a gente tem o patamar da roleta, que ela chegou e marcou um ponto, tem o ponto contrário, né? Então é o ponto que não está sendo visto, é o ponto sombrio, né? Então vamos ver por que isso está sendo renegado, né? Por que isso não está sendo visto. E a ideia de roda é muita ideia de circularidade, né? Porque o círculo você começa numa ponta e você, obviamente, vai fechar de alguma forma. Então você sempre vai ter o retorno, né? E a nossa vida, ela tem um movimento espiral ascendente. Então a gente sempre está passando por mesmas situações, e essas situações a gente está vendo de um outro prisma. Por quê? Porque não é o mesmo círculo, é um círculo anterior que está indo transcendendo, né? Então você pode passar momentos da tua vida e interpretar de uma forma, e você pode passar a mesma coisa momento depois e interpretar de forma totalmente diferente, né? Porque o acontecimento em si é neutro. A interpretação interior que você dá para o acontecimento é que dá tonalidade para a tua psique. Qual a relação da mulher com as deusas que você citou? Pois é, quando eu penso em mulher, eu penso muito, inclusive tem um livro muito em voga, que é o Código da Vinci, que fala exatamente da questão do feminino ter sido muito recriminado ou até reprimido nas diversas fases, inclusive até na questão da igreja, e a modificação que se faz muito da visão do feminino, né? Então, quando eu falo de deusas, eu não estou me referindo à mulher da época medieval, eu estou me referindo à mulher da Grécia Antiga, que era o culto à deusa Afrodite, o culto à deusa Deméter. Então, o que é? As mulheres que viviam na Grécia, elas estavam cultuando uma deusa para cultuar um aspecto interno dela. Então no momento que elas estavam para ter a criança, então elas tinham que dar a oferenda para a deusa Deméter. Mas por quê? Eu estou cultuando lá fora, mas na verdade estou cultuando alguma coisa aqui dentro, né? Eu falo muito que qualquer pessoa que trabalha com a área de saúde, a gente está muito lidando com o mito do curador ferido, tá? A gente está cuidando do outro, mas na verdade a gente está cuidando de uma partezinha nossa, que está refletida no outro, né? Então a ideia de deuses é no sentido de que ao mesmo tempo é um todo, mas são pequenos aspectos dessa grande pessoa, né? Daí eu chamo de deuses como fosse um potencial a ser desenvolvido. Como se pode entender a essência do feminino na história da humanidade? Essa pergunta é bem interessante, assim, se a gente vai estudar a
história da arte, história da humanidade, a gente vê que as mulheres elas tiveram padrões diferentes de comportamento, tanto internos delas e quanto a questão da exigência do tempo histórico. Então, esses padrões de comportamento a gente chama de arquétipos. E arquétipos ele quer dizer uma forma moldada, né, um molde, porém sem conteúdo. E esse conteúdo é o conteúdo que a gente atribui para esses comportamentos, né? Então, se a gente for pensar na história, é muito interessante porque após a Segunda Guerra Mundial, muito pela questão da devastação dos países, né, também da questão da pobreza que houve muito forte, as mulheres foram compelidas pela sociedade a procriarem, na ideia de terem novas pessoas, né, para a população. Então, as mulheres que estavam dentro desse arquétipo, que tinham esse arquétipo, essa motivação, esse motivo que leva à ação de serem mães, foram extremamente contempladas naquela época. Se sentiram extremamente bem, né, estavam em casa, entre aspas, né. Porém, as mulheres que quiseram não optar por filhos, elas tiveram que esperar no século, mais ou menos nos anos 60, que teve a questão da pílula anticoncepcional, que fez a questão da mulher decidir, né? Peraí, eu quero ou não quero, né? Então, essas mulheres, elas foi auxiliada mais para a questão da carreira, para o desenvolvimento pessoal, e não tanto para a procriação como na época após as guerras foi necessário, né? Então eu falo muito que assim, a mulher descobrindo qual é o motivo que leva a ação dela, qual é o propósito de vida dela, ela apenas necessita ver como que adequa isso para a realidade dela, né? E não ficar assim, pô, peraí, eu sou uma pessoa que vive depois da guerra e o meu desejo não é ter filho, então eu vou ter que esperar mudar a sociedade. Não, peraí, qual é o meu desejo, o que eu quero, quais são os meus propósitos de vida e como eu posso auxiliar isso na minha vida. Quais são as deusas que participam? As deusas que participam da roda é bem interessante, assim, porque essas que eu comentei da questão dos anos 60, a gente chama de deusas virgens. Por que virgem? Virgem no sentido de não serem tocadas, né? Então, são as deusas que elas por si só bastam, né? Então, as mulheres que tinham essa deusa mais energizada na época histórica delas, elas tiveram muito problema com o social, porque os papéis fortes eram papéis permitidos naquela época. E no caso, essas deusas virgens, eu chamo a mulher Artemis, que é aquela que na mitologia romana a gente chama de Diana, que é a deusa da mata, a deusa que tem muito a ver com as Amazonas, né? Aquela mulher que sai em busca do seu próprio propósito, do seu próprio objetivo, né? É virgem no sentido de não precisar da complementariedade do outro para se realizar. A mulher Atena, ela também tem essa característica Artemis, mas ela é muito ligada à questão do estudo, da carreira, da profissão, né? Também não necessita do outro para se realizar, ela se realiza por si só. E é muito interessante porque desse grupo também faz parte a mulher Héstia, que é gozado, assim, porque ele é uma coisa meio antagônica. É aquela mulher que gosta de fazer as coisas para si própria, no sentido de cuidar da casa. Então, ela cuida da casa, mas ela cuida da casa para ela. Então, é como cuidasse da casa interna dela, né? É tida como a deusa da lareira, que sempre está mantendo esse fogo aceso, mantendo essa vontade, mantendo essa chama, né? Essas seriam as deusas virgens. O segundo grupo, eu comento que são as deusas companheiras ou complementares. Por quê? Porque precisa ter um jogo de papel, né? Se eu sou uma deusa sou uma pessoa que necessito de uma pessoa, de um propósito de vida, de ter uma outra pessoa do lado, eu estou polarizando e energizando a minha deusa Hera, que é a deusa esposa. Então, para que haja esposa, logo se tem o contrapapel, que é o marido, né? Então, essa deusa ela só existe a partir do momento do outro, do contrapapel do outro.
A deusa Hera, ela é muito ligada à questão do casamento e do relacionamento em si, mas o relacionamento em si sem filhos, porque ela não quer dividir essa atenção que ela tem com o marido, né? Fala muito que a Hera, ela tinha crises homéricas de ira por causa de Zeus, porque ela era apaixonada por Zeus, né? E Zeus teve filho com todo mundo da mitologia grega, né? Então, o que a Hera ela queria? Ela queria uma atenção própria do Zeus para ela, né? Agora, se a mulher ela tem essa coisa de companheirismo, mas ela tem a questão do filho contribuindo a essa relação, a gente está falando da mulher Deméter, que é a mulher que tem o desejo de ser mãe, né? Então, você pode até ver a criança que ela tem mais desenvolvida, esse lado Deméter, é aquela que adora brincar de casinha, adora brincar de boneca, né? Ou contrapartida de outras que adoram brincar lá fora, de bicicleta, né? Daí você já vê a deusinha que vem vindo, né? O estilo da pessoa que vem. Então, essa deusa Deméter, ela tem todo o amor, mas ela tem o amor para dar ao filho, né? Então, nessa complementariedade, é mãe e filha, não há uma terceira pessoa, né? E o complementar do papel da mãe e da filha é a deusa Core, a deusa Perséfones, que é a questão da filha em si, né? Então, a filha também tem que ter um papel complementar à mãe, né? Então, peraí, se eu vou ser filha e não sou mãe ainda, que características que eu tenho que ainda eu não utilizei da maternidade, né? Então, é um outro papel bem distinto. Carla, qual o último grupo das deusas? Pois é, a gente falou das deusas virgens, que elas podem se relacionar com elas mesmas, né? Elas só necessitam delas mesmas para descobrir os propósitos e objetivos de vida dela. Das deusas companheiras ou complementares. E a gente chama deusas alquímicas, né? Que na verdade é a deusa alquímica, que é a deusa Afrodite, que horas ela faz o movimento do primeiro grupo, que ela está se relacionando apenas com ela mesma, com os propósitos dela, e ora ela busca o papel complementar, ela busca o companheiro, né, que são os diversos amores que Afrodite teve, né, e os diversos amores que Afrodite despertou dentro da mitologia grega, né. Então, eu gosto muito dessa deusa porque ela mostra realmente a possibilidade que a gente tem de estar com a gente e também de estar com o outro. E de uma certa forma, sem perder nossa identidade e nossa essência. O que esse trabalho pode trazer de benefício para a mulher atualmente? A proposta que eu tenho desse trabalho é desenvolver e despertar a alquimia interna da mulher, no sentido de que horas ela pode estar desenvolvendo internamente ela, né, no sentido de até alguma coisa, um atendimento direcionado, individual, uma terapia individual, mas também um momento de troca no grupo. Alguma coisa, o grupo, no sentido de coletividade, também recebendo todo esse processo interno que a pessoa fez, mas que quer dividir. Porque aquela história assim, eu tenho um problema e esse problema é só meu, então eu vou guardar esse problema, né? Mas espera aí, se eu falar o que eu estou sentindo para o grupo, provavelmente tem alguém que tem a mesma questão e que pode contribuir para resolver, né? Então, o problema não é meu, o problema é do coletivo, só que está sendo nesse momento vivido por mim, mas eu quero também mostrar a questão do espelhar no grande grupo, né? As mulheres, é tão interessante porque elas passam por fases distintas de forma diferente. Mas na hora que eu posso dividir a minha experiência com você, você vai encontrar alguma experiência que tem a ver com a que eu estou te falando, né? E você vai se sentir confortada e importante a partir do momento de você ver, eu não estou sozinha, né? Eu estou num grupo e esse grupo tá me auxiliando a me desenvolver. Então, busca-se na questão prática, né? Se busca-se o atendimento individual, para a pessoa no ritmo próprio dela, respeitando sempre o ritmo próprio, né? Que eu chamo de tempo kairos, né? Que nós temos o tempo cronológico, que é o relógio fazendo a gente fazer. Peraí, não tem nenhum momento da gente parar essa loucura e começar a ver lá dentro. Peraí, será que eu quero mesmo?
Será que eu devo fazer tudo isso, ou tudo isso é imbuído para mim fazer, né? Que eu falo que é o tempo kairos, que é o tempo interno, né? E quantas pessoas estão vivendo nesse tempo cronológico e não tem a possibilidade de ver, espera aí, o meu interno não está acompanhando tudo isso, né? Então, desenvolver o tempo interno através do atendimento individual, fazer trabalhos, eu acredito muito o que o Jung da psicologia analítica coloca, né? A psique depende do corpo e o corpo depende da psique, né? Só que ele falou assim, mas eu não vou ter a pretensão de aprofundar isso. Fica para as pessoas que vêm depois, pós ele, né? Então é isso, se você não consegue falar, se não sai pelo verbal, vai ser por alguma forma, pelo corporal, pela doença, pelo lapso, pelo esquecimento, né? Pela aquela palavra trocada, né? Que a gente chama de ato falho. Então, por que a gente não começa a ver a gente no sentido de mente e corpo, né? Que era a proposta da alquimia, né? Mente, espírito e corpo, né? E tem uma frase muito linda assim do Plutarco, que ele diz assim, que o sol nos deu a mente, que a lua nos deu a alma e que a terra nos deu o espírito. E nós somos habitantes desses 3 mundos simultâneos, né? O espírito, a alma e a mente. Então, por que não a gente desenvolver esse lado de esquema corporal, de trabalho, mesmo da questão do feminino, danças circulares, danças sagradas, fazer alguma coisa que a gente consiga entrar em contato com os nossos ancestrais, para que a gente possa até oferendar questões na nossa vida para que eles venham auxiliar a gente a resolver, né, os rituais, né. E junto com o trabalho individual, que foi o que eu falei inicialmente, a gente visa também o trabalho coletivo. Então, após o atendimento individual dessas pessoas pertencentes ao grupo, a gente faz um grande grupo para comentar sobre esses atendimentos e para também se fazer várias atividades com o coletivo. Seriam atividades de arte-terapia, atividades de dança, atividades que visam a integração, tá? Integração com a mãe natureza, que a gente, nesse mundo moderno, cada vez mais deixou de ouvir, né? E a gente está se perdendo e está poluindo, né, esse corpo que muitas vezes poderia estar muito mais puro e integrado, né, entregue a essa grande deusa mãe, né, nossa mãe natureza. Esse trabalho visa todas as idades. A partir do momento que a pessoa quer se conhecer, seja bem-vinda, visa todas as idades, né. Eu acredito que se tem uma busca muito grande do autoconhecimento quando se entra numa fase de puberdade, da adolescência, né. Peraí, quem sou eu, onde estou, para onde vou, né? Que são as perguntinhas básicas existencialistas, né? Sartre falava isso, né? Então, na verdade, todo mundo que tem esse questionamento, né? Quem sou eu, onde vou, onde estou, né? Seja muito bem-vindo, de todas as idades. Eu viso abranger de adolescentes até pessoas da boa idade. Então tá, Carla, quero agradecer a tua presença no Saúde.com, né? Agradecer por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Eu, alma borboleta, Carla Ramos. Saindo da crisálida, ao deixar de agradar para ser aceita, eu, alma borboleta. Em sutis sinais a mãe natureza nos presenteia com sua beleza. Vesti tudo azul e saí por aí, e uma borboleta pousou em mim. Aquelas que na sua sutil presença dá vontade sempre de conjugar o verbo borboletear. E eu borboleteio em minha vida como tu borboleteias por aí, só para ver como ela, borboleta, borboleteia, assim tão linda e sutil em alma livre. Em espelho a minha alma, eu vou com ela, enquanto ela caminha em mim. E no aqui e agora, ao avistar um campo cheio de flores, delicadamente, atirei de minha saia, toda azul,
e a coloquei em seu habitat natural, em reverência à sua antiga sabedoria. Agradeci a sua suave presença, presente em minha alma. E ela se foi, e assim se fez, na alquimia do aqui e agora, eu, alma borboleta. Eu desejo, de coração, um feliz ano novo de 2023 a todos nós. Gratidão.